Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre cromossomos, né? E que é um assunto específico da genética, tá? Então, os cromossomos, eles são responsáveis por carregar todas as informações que as células necessitam para seu crescimento, para seu desenvolvimento, para sua reprodução. E esses cromossomos, eles estão localizados no núcleo celular. Os mesmos são constituídos por DNA, né, que em padrões específicos, eles são denominados de genes, ou seja, quando organizados em padrões específicos, são denominados genes. E as características próprias de cada indivíduo, como por exemplo, a cor dos olhos, os cabelos, a estatura, entre tantas outras, essas características, elas são hereditárias. E por que são hereditárias? Porque elas fazem parte do seu código genético. E o que seria esse código genético? É justamente o DNA. Por isso, tais características são hereditárias. E os cromossomos, normalmente, são encontrados em pares, tá? Mas nem sempre eles estão passíveis de ser visualizados dessa forma, especialmente quando eles estão descondensados e desprendidos da cromatina. Ou seja, o que seria essa cromatina? Essa cromatina é o conjunto de fios, tá? Cada um desses conjuntos de fios, eles são formados por uma longa molécula de DNA. Então, o cromossomo, quando desprendido desse conjunto de fios, torna-se ainda mais dificultoso de visualizá-lo em pares. Então, contudo, esses cromossomos, eles voltam a se condensar, a se enrolar no momento da reprodução celular. E aí é justamente nessa fase, na fase em que ele está condensado, na fase em que ele está enrolado para a reprodução celular, é o momento em que podemos visualizá-los em pares. Então, em nosso código genético, há um total de 46 cromossomos, tá? Ou seja, temos 23 pares de cromossomos. E é importante saber que o número de cromossomos, ou seja, a quantidade de cromossomos, não está relacionado ao nível de inteligência ou até mesmo ao nível de complexidade de cada criatura. Uma vez que o ser humano, ele não é o ser que possui a maior quantidade de cromossomos, certo? Então, existem organismos, é curioso falar sobre isso, existem organismos da mesma espécie com diferentes números de cromossomos. E um exemplo disso são as plantas, né? Com frequência, conseguimos encontrar plantas que são da mesma espécie com esta característica, ou seja, onde, apesar de ser da mesma espécie, elas não possuem o mesmo número de cromossomos. É possível encontrar essas plantas da mesma espécie com diferentes números de cromossomos. E a maioria das células humanas encontram-se em pares, certo? E por isso são chamadas de diploides, ou seja, com 46 cromossomos. Temos aí as células que dispõem dos cromossomos de forma que eles estejam em pares, totalizando aí uma quantidade de 46 cromossomos. E a esta célula denominamos de diploide, tá? Tem também as células haploides, que são as células que contêm 23 cromossomos e não 46. Ou seja, conseguimos visualizar apenas 23 cromossomos. Essas células
não dispõe dos cromossomos organizado em pares, totalizando uma quantidade de 46. Mas cada célula dessa possui apenas um cromossomo, né, totalizando aí uma quantidade de 23 cromossomos. Então, são células que podemos perceber que elas possuem metade do número de cromossomos. E aí são normalmente encontradas nas células germinativas masculinas e femininas, que são as células que dão origem ao gameta, né? Que são os óvulos e o espermatozoide. Então, eu fiz aqui para vocês, né, um esqueminha para que vocês possam tomar conhecimento das partes de um cromossomo, certo? Aqui está, certo? Isso aqui é um cromossomo, vocês podem ver aí a forma como ele é, tá? Isso aqui é um cromossomo. E como podemos perceber, as partes é o seguinte: aqui temos o centrômero, certo, do cromossomo. Aqui temos o braço do cromossomo, certo? O braço, que é chamado de braço cromossômico. A junção dos dois braços, né, o conjunto dos dois braços, são chamados, que é essa parte aqui, ó, são chamados de cromátide, certo? Então, recapitulando, temos aqui um cromossomo, aqui temos o centrômero, o braço cromossômico, e aqui, a união dos dois braços, temos a cromátide, tá? Tratando dos tipos de cromossomos, né, temos vários tipos, tá aqui, ó. Vários tipos de cromossomos. Não sei se dá para vocês enxergar aí. Melhor forma para vocês visualizar. Então, tá aqui, ó. Vocês percebam aqui, esse cromossomo aqui, percebam aqui onde é que está situado o centrômero. Veja que está na metade do cromossomo, certo? O centrômero, ele está bem no meio do cromossomo. E aí, podemos denominar esse cromossomo, certo, como sendo metocêntrico. Por que metrocêntrico? Porque o centrômero, ele encontra-se no meio, certo? Aqui temos, ó, esse aqui, vocês podem visualizar aqui. Vejam que o centrômero, ele está situado mais acima, certo? Do meio para cima, o centrômero está situado. E aí, a esse tipo de cromossomo, damos o nome de submetacêntrico. O centrômero encontra-se da metade para cima, certo? Aqui, ó, temos, como vocês podem visualizar aqui, o centrômero está bem na pontinha de uma das partes da metade para cima, né, de uma das partes dos braços cromossômico. E aqui damos o nome de acrocêntrico, ou seja, o centrômero do cromossomo, ele está próximo a uma das extremidades, certo? Temos também o telocêntrico, que é esse aqui, ó. Veja que está bem na ponta mesmo, ó. O centrômero, ele encontra-se bem na ponta mesmo do cromossomo, certo? E aí temos o telocêntrico. O nome desse cromossomo é telocêntrico, ou seja, o centrômero, ele está de fato situado nas extremidades. Então, gente, basicamente é isso, o assunto de cromossomos. Isso aqui que eu falei é o essencial, tá, sobre esse assunto. Quem ficou com alguma dúvida pode entrar em contato comigo através do meu Facebook. Vou disponibilizar o link embaixo no comentário do vídeo. Ou até então pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser dar sugestões de assuntos,
para que sejam abordados aqui no canal, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através desses dois meios, Facebook ou o e-mail, certo?